Amados irmãos e irmãs, estamos em mais um programa Vivendo a Palavra de Deus. Hoje, celebrando o domingo da Páscoa do Senhor, este grande dia da ressurreição de nosso Senhor, dia de alegria, dia de esperança para todos nós. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham no programa Vivendo a Palavra de Deus, hoje nós nos alegramos com este bonito coroamento das celebrações da Semana Santa ao celebrar a ressurreição de nosso Senhor, a vitória da vida sobre a morte. Para os que creem, a vida não é tirada, mas em Cristo a vida verdadeira é recebida por todos aqueles que procuram viver a sua vontade. Jesus foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, e como vitória experimenta a alegria da ressurreição. E em Jesus todos nós somos chamados também a experimentar essa mesma alegria da ressurreição. O trecho que nós ouvimos neste dia da ressurreição do Senhor, além de indicar para nós a atitude de incredulidade no primeiro momento dos discípulos naquele dia de Páscoa, tanto que Maria Madalena, os discípulos, vão ao túmulo à procura do corpo de Jesus, mas o que encontram? Encontram o túmulo vazio. O Evangelho de hoje quer ser uma explicação de como João e Pedro chegaram à fé no ressuscitado, de maneira intencional e não simples, um relato histórico simples. Trata-se de um lugar assim de destaque que é dado à pessoa de Pedro. A fé de Pedro, sobretudo na tradição primitiva, ocupa um lugar privilegiado. Entretanto, como vemos na chegada aos sepulcros dos dois discípulos, primeiro chega João, o discípulo amado, depois chega Pedro. Pedro entra primeiro, mas João, que contemplava tudo, ao entrar e ver o túmulo vazio, ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Aqui, meu irmão, minha irmã, queria chamar a atenção para a figura de Maria Madalena. De madrugada, ela sai, vai ao túmulo quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Na ausência de Jesus, meus irmãos, nós caminhamos como Maria Madalena, com o coração triste, ainda de madrugada, quando ainda está escuro. Mas, quando nós contemplamos a alegria da ressurreição, o nosso dia se ilumina, o sol nasce. Aliás, a celebração da ressurreição do Senhor nos recorda isso. É um dia que nasceu para nós, é a esperança que nasceu para nós. Em Cristo ressuscitado, renasce a nossa esperança, renasce a luz,
porque cada um de nós, na medida em que contemplamos a ressurreição de nosso Senhor, podemos também iluminar toda a nossa história, percebendo que os sofrimentos da vida, os desafios e até mesmo a queda no pecado não tem sobre nós a última palavra, porque quem caminha na luz, quem caminha com Jesus, com Ele renasce, com Ele passa a viver uma vida nova. Aliás, é esse o sentido da palavra Páscoa. Páscoa significa passagem. Jesus passa pela morte e ressuscita, vence a morte e ressuscita. Em Cristo Jesus, ainda que passemos pela escuridão, pelo medo da madrugada, nós podemos e devemos cultivar a esperança de que o sol nasce para nós. Em Cristo Jesus, ainda que enfrentemos os desafios na escuridão da madrugada, nossa esperança renasce, porque sabemos que o sol nascerá também para nós. Quem caminha com Jesus enxerga o túmulo vazio, entende o sinal da ressurreição de nosso Senhor. É preciso ter olhos da fé para enxergar Jesus ressuscitado. Nas dificuldades da vida, é preciso ter olhos de fé para enxergar o ressuscitado diante de nós. Porque na hora das dificuldades, na hora dos desafios, às vezes parece que tudo está acabado, que tudo está terminado. Imaginem vocês o que não se passava no coração de Maria Madalena quando saiu de sua casa de madrugada para ir ao túmulo contemplar onde Jesus estava sepultado. E o que ela encontra? A pedra arredada, a pedra tirada, o túmulo vazio. Isso a surpreende. No primeiro momento, ela procura entender o significado daquele sinal, mas quem crê sabe que Jesus venceu a morte, que Jesus é ressuscitado, está vivo entre nós. E nesse sentido, meu irmão e minha irmã, se em algum momento da nossa vida, às vezes também, nós nos sentimos cerrados, fechados nos túmulos da vida, despertemos-nos para a presença de Jesus, sol de nossas vidas, que ilumina o nosso coração, nos tira dos túmulos da vida e nos coloca de pé, vivos, com vida nova, cheios de esperança e de sentido, para, caminhando como peregrinos, dar continuidade, sobretudo, à realização da vontade do Pai. Dispomos-nos a viver essa vida nova em Cristo, como ressuscitados, que passamos sim por desafios e dificuldades, mas que não nos deixamos prender nesses desafios e nessas dificuldades. O Cristo ressuscitou. Este é o motivo de louvar a Deus. Cantai, cristãos, afinal. Cristo ressuscitou. Venceu a morte, venceu a dor, venceu o pecado. Nele, nós podemos vencer a dor, os desafios da vida, vencer o pecado e abraçar a vida nova que nos espera a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.